Olá, boa noite. Ministro da Casa Civil diz que o presidente Jair Bolsonaro se enganou ao anunciar o aumento da alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Ministro Sérgio Moro envia a Força Nacional para o Ceará e pelo menos 45 suspeitos dos ataques são presos. Museu em Londres tem mostra interativa sobre os índios brasileiros. Muito importante para nós divulgar nossa cultura, a cultura dos povos indígenas do Brasil. Candidato à reeleição, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem encontro com o governador João Dória, em São Paulo. Filha de pedreiro, aprovada na Universidade de Harvard, vende pão de mel para poder viajar. Eu acredito que com a formação que eu tenho aqui, eu vou conseguir dar o meu melhor. Um caminho para tentar entender como pensam alguns dos integrantes do novo governo é conhecer as obras publicadas por eles. Dados da chanceler Angela Merkel e de centenas de políticos alemães vazam na internet. Participam da bancada a economista Ana Carla Fonseca, diretora da Garimpo de Soluções, e o consultor político Gaudêncio Torquato. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nós temos muitos assuntos para discutir, mas o pessoal de casa vai aguardar só um instante e os nossos comentaristas também, porque logo a seguir nós vamos falar do envio da Força Nacional ao Ceará após série de ataques. E o ministro da Casa Civil diz que o governo não irá aumentar imposto. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que Jair Bolsonaro se equivocou ao anunciar o aumento da alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A medida anunciada pelo presidente durante a entrevista já havia sido desmentida pela Receita Federal. A entrevista de Bolsonaro aconteceu de manhã, depois da troca no comando da Aeronáutica. O presidente disse que haveria aumento da alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, de quem tem aplicações no exterior. Essa questão, infelizmente, ela foi assinado o decreto nesse sentido, mas para quem tem aplicações aí fora... Segundo Bolsonaro, a medida seria necessária para compensar a prorrogação de benefícios fiscais às regiões Norte e Nordeste. Horas depois, o secretário especial da Receita Federal se encontrou com o presidente no Palácio do Planalto. Na saída, disse que houve uma confusão e que não haverá aumento da alíquota do IOF. Sintra disse também que os recursos necessários para cobrir os benefícios para o Norte e Nordeste já estão previstos no orçamento deste ano. Não há necessidade mais de compensação nenhuma. O impacto em 2019 não existirá. No fim da tarde, o ministro-chefe da Casa Civil disse que Bolsonaro se enganou e que não haverá aumento de impostos. Ele se equivocou. Não haverá nenhum aumento de IOF. Outro assunto tratado por Bolsonaro na coletiva de hoje foi uma possível redução no imposto de renda da pessoa física. De acordo com ele, a alíquota máxima poderia cair de 27,5% para 25%. Mas isso ainda depende de outros fatores, como o equilíbrio das contas do governo. O presidente falou de algo que nós trabalhamos, eu estou reconhecendo aqui, nós pensamos em reduzir a carga tributária brasileira, o peso que tem sobre os salários no Brasil, que é injusto, mas isso depende do equilíbrio fiscal. Sobre a reforma da Previdência, Bolsonaro disse que pretende aproveitar o projeto que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, com algumas alterações, inclusive com relação à idade para aposentadoria. A proposta sai esse mês, nós vamos aproveitar que está na Câmara, a última proposta minha, vamos assim dizer, é aproveitar os 62 anos para os homens no final de 2022. E para mulheres? 55 para 57. Ele quis dar uma tranquilidade para as pessoas, que nós não vai haver uma ruptura, vai ser feita uma transição lenta e gradual, com que objetivo?
preservando o direito das pessoas, tendo um olhar humano para a reforma da Previdência e fazendo as coisas gradualmente. É isso que o presidente quis dizer. E hoje, Bolsonaro sancionou a lei que permite ao estudante faltar a uma aula ou deixar de fazer uma prova por motivos religiosos. A regra se aplica para as redes pública e privada e não para os colégios militares. O texto determina que a instituição de ensino acerte com o estudante uma forma de repor a aula, sem qualquer custo ou prejuízo ao aluno. A lei entra em vigor em 60 dias e as instituições terão 2 anos para se adequar. Boa noite, Ana Carla, uma alegria recebê-la. Boa noite, Torquato, muito bom estar com vocês. Bom, hoje foi um dia de agitação no governo, com muitas idas e vindas de informações importantes, não, Torquato? Olha aqui, primeira observação, o governo está muito assodado, muito apressado, querendo, evidentemente, dar resultados à sociedade, à população, ao seu eleitorado. Eu li de manhãzinha uma notícia dizendo que o governo ia diminuir a alíquota de 27,5% para 25% na alíquota de imposto de renda. Eu digo, isso aqui é boa. Aí vem aí um cravo na ferradura, vem aí também o aumento do IOF. Muito bem, eu pensei comigo mesmo. Ele está querendo equilibrar uma coisa com outra ali e tal, tudo bem. Depois eu comecei a ver os desmentidos. Primeiro desmentido do professor Marcos Sintra, meu amigo, Receita Federal, dizendo, não vai ter nenhuma coisa e esse aumento do IOF é um equívoco. Muito bem, devia ter parado por aí a coisa e tal. Ora, em vez de parar, a coisa continuou. O ministro Onyx Lorenzoni reforçou o desmentido. Quando você reforça a carga negativa, corrói a imagem do presidente. Com todo respeito, eu acho que esse episódio borra a imagem do presidente. Ele já tinha dito, Joyce, que o posto Ipiranga é lá o Guedes. Então, eu acredito que ele deveria dizer, estamos estudando essa questão, vamos analisar direitinho, o posto Ipiranga deve falar sobre isso, vamos esperar um pouquinho mais. Ele se adiantou. Essa comunicação vai ter que ser acertada, até se sabe, Joyce, que ele teria assinado, inclusive, uma portaria realmente fazendo essa mudança no IOF. Mas aí o secretário Marcos Sintra convenceu-o de que não era conveniente, haveria outra alternativa. Ele recuou. Agora, falta realmente um ajuste. Na minha visão, a comunicação do governo é falhíssima. Falta um coordenador, um porta-voz que possa expressar de maneira oficial a voz do governo. Compreende-se até a angústia de querer dar respostas imediatas, entendeu? Como ele prometeu na campanha. Sim. Mas, pelo que eu estou vendo, é preciso ajustar essa linguagem antes que outros desmentidos aconteçam. E é exatamente isso, né? Foi muito o tom da campanha esse de ensaios e erros, né? Jogava-se uma notícia, daí ver a repercussão, como é que é, não, veja bem, não foi isso. Agora, uma vez empossado, uma vez o time em campo, não dá para ficar brincando dessa forma, né? E não é só a questão do IOF, veja da Previdência também. Então, Paulo Guedes vem, não, a questão fundamental que nós faríamos, a primeira das reformas é a Previdência, e daí tem o plano B, que é mais ou menos B, enfim. E daí, não, veja bem, na verdade, a gente vai pegar carona naquele projeto, já aumenta um ano frente ao que tinha dito antes. Não pode ser com essa pressa, né? De fato, tem que ser alguma coisa mais bem pensada. Porque eu fico imaginando esse namoro que a gente tem agora com o mercado financeiro, se a gente continuar nesse ritmo de diz que desdiz, até quanto dura, né? E o investidor de fora... Curto, claro. Né? A professora falou, a matéria se referiu, a Joyce, ao plano B. Já podemos comentar isso agora ou ter uma matéria específica sobre o plano B? Podemos falar agora. Veja bem, aí é outra dissonância. Vejam que dissonâncias, uma coisa não combina com outra. O momento exige um ajustamento de linguagem particularizando, por exemplo, as prioridades. Prioridade básica do governo é reforma da Previdência. Como, aliás, tem dito o presidente, o Onyx Lorenzoni, o Paulo Guedes, todos são nesse sentido aí. É a reforma da Previdência. Até se tem dito que vamos amenizar a reforma da Previdência, ao invés de 65 anos para homens e 60 para mulheres, vamos dividir para 62, 57. Muito bem.
vamos amenizar, ok. Mas vamos trabalhar com isso. Eu acredito que o presidente terá forças para aprovar esse projeto da Previdência, até porque o secretário da Previdência é um hábil articulador, foi o relator da reforma trabalhista, o ex-deputado Rogério Marinho, que é o secretário em Potiguar, secretário da Previdência. Ele tem condições de realmente dialogar bem com o Congresso e aprovar. Agora, ao invés de trabalhar nessa vertente, professora Ana Carla, o que é que acontece? O Paulo Guedes chega e diz, se não aprovar, vamos para o plano B. Ou seja, ele já abre uma possibilidade nessa altura que não deveria ter feito. Não. Ele abre uma alternativa, dizendo, quer dizer que nós podemos então trabalhar noutra hipótese. Ele deu uma saída para os deputados não votarem na Previdência. Errado. Por quê? Porque é evidente que será mais difícil, muito mais difícil, mexer no orçamento engessado, onde praticamente 92% do orçamento são compromissos com receita, com previdência, salários, saúde e educação. 92%. Sobram apenas 8%. Muito mais difícil mudar um orçamento todo engessado do que aprovar a reforma da Previdência. Não, é exato, é complicado, porque daí o próprio presidente diz, não, veja bem, a gente estica, quem sabe, até 2022, passa a bola para o próximo presidente, que já entra fazendo concessões, né? Ele deveria aproveitar esse momento de ênfase, de enaltecimento da própria equipe, de uma equipe tecnicamente preparada. Dos assuntos, exato, né? Então vamos lá, esse é o nosso ideal, daí se o ideal não funcionar, a gente vai para um ótimo, mas, enfim, não dá para chegar fazendo concessões, né? E uma equipe da Força Nacional chegou agora à noite a Fortaleza, capital do Ceará. O envio foi determinado mais cedo pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. O estado se tornou o palco de uma onda de ataques. Foram mais de 40 em apenas 2 dias. 300 homens da Força Nacional vão ficar no Ceará inicialmente por 30 dias, mas esse prazo pode ser estendido. De acordo com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, o envio das tropas é para prevenir novos incidentes, proteger a população e também o patrimônio público. Moro atendeu ao pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. O secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo, afirmou que o efetivo deve começar a operar amanhã. Nós estamos atendendo esse pedido com menos de 24 horas. Não houve nenhum retardo, só foi o tempo de planejamento. Há 2 dias, a capital cearense e cidades da região metropolitana e do interior sofrem com a violência. Os criminosos colocaram fogo em ônibus e carros, depredaram câmeras de segurança e explodiram uma bomba em um viaduto na BR-020. Em Fortaleza, uma casa lotérica foi incendiada. Os bandidos também detonaram explosivos embaixo de carros que estavam em frente a uma delegacia. Em Maracanaú, na região metropolitana, os criminosos atacaram uma agência bancária e até a sede da prefeitura. Os coletivos são os principais alvos dos ataques, por isso a frota de ônibus de Fortaleza e da região metropolitana foi reduzida a 30%. Neste terminal, por exemplo, todos os veículos já foram recolhidos e mais cedo algumas linhas só saíram com escolta policial. Tá horrível, viu? Muito difícil mesmo chegar em casa. Prejudica a população, né? As pessoas que trabalham estão prejudicadas, né? Por causa disso. Pelo menos 45 pessoas foram presas acusadas de participação na onda de ataques. A motivação dos crimes é investigada. A principal suspeita é que a ordem tenha partido de dentro dos presídios. Não recuaremos em nenhuma das ações realizadas. Não adianta, o que for feito nas ruas, nós não vamos recuar. Nós não vamos deixar de avançar dentro do sistema penitenciário e também nas ruas. Ninguém ficará de fora. Qualquer pessoa que participou, seja mandando, comandando, seja executando ações criminosas, todos serão responsabilizados e receberão todo o rigor da lei. Um crime organizado migrando para outros estados, causando essa situação sem controle, é a população que paga sempre, não é? Sempre. E você veja, a comunicação que eles fazem, por outro lado, aqui é muito coordenada, porque eles atacam as instituições, com ataque à prefeitura, e dão um aviso para a população, para a sociedade civil, por meio dos ônibus. Mas o que me preocupa sobremaneira é que quando a gente pega o quebra-cabeças do Brasil, essa pecinha não é isolada, né? A gente viu isso há anos com o PCC em São Paulo, dando recados muito claros à população. No Rio de Janeiro, há exato ano, a gente acompanhava isso também em diversos estados brasileiros.
Agora, a pressão que se coloca sobre os ombros do ministro Sérgio Moro neste momento, em que todo mundo o vê como a pessoa que vai dar um basta à corrupção e afim, também sobre a questão de segurança pública é enorme, né? Porque fica todo mundo tentando ver como é que ele vai reagir. E aí eu acho que a gente tem que calibrar um pouco as expectativas também, né? Olha aqui, minha visão. Os estados do Nordeste estão todos quebrados. Aliás, os estados brasileiros, que são de um ou outro, quebrados. Polícias sem equipamento, salários atrasados, policiais sem motivação, a bandidagem do sudeste do país migrando para o Nordeste. Aqui a segurança tem sido mais forte, então vamos migrar para o Nordeste. O fato é que alguns estados do Nordeste estão locupletados de bandidos que saíram do sudeste do país. Resultado, a criminalidade aumenta. Eu vi hoje uma cena bárbara. Um criminoso, um bandido, subindo um poste, né, a incendiar as instalações elétricas. E incendiou. Saiu e a população olhando, perplexa, sem saber o que fazer. De mãos atadas. Depois sai num carro e vai embora. Ou seja, o que o Sérgio Moro está fazendo agora é o esparadrapo, colocar um esparadrapo em cima da ferida. Não resolve nada. 30 dias. Meu Deus, olha, não é por aí. O governo, tudo bem que tem que atender o pedido, mas as medidas devem ser mais duradouras, efetivas, e não medidas para curar apenas a ferida daquele momento. Eu acho que as forças nacionais podem ajudar os estados, mas, na minha visão, o país está a carecer, a precisar de um plano integrado de segurança pública, com integração das polícias estaduais, com inteligência, uma coisa passando para outra, informações, de forma que, se um ladrão sair de São Paulo, for lá para o Acre, imediatamente o Acre acusa, São Paulo sabe onde é que está. É preciso haver um sistema integrado de segurança, integrado de informações. Sim, que realmente funcione, da maneira né? como nós estamos vendo, as coisas vão continuar, né, sendo muito devastadas. A situação do Brasil não vai se ajeitar. Mas é justamente o que o ministro Sérgio Moro defendeu quando assumiu, né? Ele disse, bom, nós temos que trabalhar a inteligência, temos todo um processo estruturante, quer dizer, esperemos que isso venha a ser o fato. Mas, efetivamente, eu acho que essas tentativas agora de testá-lo também surgem num momento muito oportuno para essas facções, né? Que estão tentando ver para que lado ele vai, como é que ele reage, a força que ele tem, o apoio. Enfim, eu acho que é muito um cabo de guerra que está sendo travado agora, né? O governador de São Paulo, João Dória, manifestou apoio à reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os dois se encontraram hoje em São Paulo. A reunião foi no Palácio dos Bandeirantes, na presença do vice-governador Rodrigo Garcia. Segundo Maia, a visita foi de cortesia, porque ele não pôde comparecer à posse de Dória. Dória e Maia fecharam questão na necessidade da reforma da Previdência para a retomada do crescimento. Essa é a agenda principal, independente de qualquer coisa. A gente precisa ter uma grande pactuação, acho que o governador João Dória tem toda a capacidade de liderar isso, entre o governo federal, entre os governadores e entre os prefeitos. Todos morrerão juntos se a reforma da Previdência, a nível nacional, não for aprovada. Rodrigo Maia tenta se reeleger à presidência da Câmara. Conta com o apoio do PSL, de Jair Bolsonaro, e agora do governador paulista. A orientação deve ser do partido. O presidente do partido é Geraldo Alckmin, mas eu, como governador de São Paulo, manifesto claramente a minha posição favorável à recondução do deputado Rodrigo Maia na reeleição para presidente da Câmara Federal. E posso adiantar que, majoritariamente, a bancada federal do PSDB, do meu partido, tanto a de São Paulo como de outros partidos, deverá votar em Rodrigo Maia para a sua reeleição. Gaudencio, então, como você observa, Dória e Maia demonstrando esse alinhamento em relação à presidência? O João precisa de interlocutores de partidos diferenciados, inclusive do DEM. O João formou um secretariado pluralista com 7, 8 partidos aí presentes no secretariado dele. Rodrigo Maia precisa do João também, para se eleger. Rodrigo teve na última eleição, Joyce, para a Câmara Federal, para a presidência, 292 votos. Ele precisa consolidar a sua vitória com em torno de 300 votos. Hoje ele não tem isso. O PSL, tudo bem, aderiu com 54 deputados, aderiu o João. Na sequência veio o PRB, enfim, alguns partidos estão aderindo. Agora, tem
nesse jogo tem mais outros candidatos que poderão se apresentar, a divisão ali, incluindo o PMDB. Ele precisa puxar o PMDB e o PSDB para tentar chegar nos 300 votos que ele precisa, 250 para 300 votos que ele precisa. Trata-se de um nome respeitável, até porque ele teve um bom desempenho na condução da Câmara, conhece bem, e, aliás, ele pode endossar a aprovação da reforma da Previdência. Daí porque o Paulo Guedes, na minha visão, já estaria optando por ele. Os Bolsonaros, família Bolsonaro, partido presidente, não gostariam que ele fosse presidente. Mas, a essa altura, se o Paulo Guedes manifesta já esse apoio, com outras áreas também decidindo, tem a impressão que ele tende realmente a ser o mais... ganhar força. Ganhar força e ser o vitorioso nessa campanha. É interessante. Esse enxadrismo que o professor traz é realmente muito rico, mas só complementando um pedacinho, aí há duas questões que se somam, né? A econômica, que toda justificativa não, mas veja bem, senão todos os governadores perdem junto, e claro, o Estado de São Paulo, 1/3 do PIB, quase, e a questão política. Mas é evidente que, sendo uma mosquinha branca ali na sala, muitos outros assuntos devem ter sido colocados sobre a mesa, né? E a gente vê esse alinhamento, essa tentativa de alinhamento também de ambas as partes, pensando num futuro um pouco mais distante, não somente, claro, da aprovação da Previdência. O que me parece complicado é o governador, neste momento, dizer, não, a resposta será dada pelo presidente do meu partido, porém, eu já adianto qual será a minha e de boa parte da bancada. Enfim, uma situação delicada, né? Uma jovem da periferia de São Paulo, depois de realizar o sonho de ser estudante de medicina na USP, passa na seleção da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo. Para pagar as despesas, ela vende pão de mel e também conta com a ajuda dos amigos. Quando a Natália pensou em fazer um intercâmbio de pesquisa na área da saúde em Harvard, uma das melhores universidades do mundo, seu Antônio, o pai dela, teve a seguinte reação. Tira esse negócio da sua cabeça, tira esse pensamento de ir para Harvard, isso aí não existe para nós. Mas Natália é a prova de que nada é impossível. Ela é a primeira da família a cursar uma universidade. Com muito sacrifício dos pais, a estudante fez o ensino fundamental em escola particular, o médio na rede pública. A dedicação dela garantiu 3 anos de bolsas de estudos em um cursinho, até conseguir o tão sonhado nome na lista de aprovados na USP. Moradora de Vargem Grande, na região metropolitana de São Paulo, a jovem sai às 5 da manhã de casa para chegar às 7 horas na faculdade de medicina. Percebi que eu estava me assentando entre os príncipes. Eu saí de uma realidade totalmente diferente, estou aqui assentada com a elite do nosso Brasil. Em poucos dias, Natália fará parte de outra elite. Todos os anos, a Faculdade de Medicina da USP faz uma seleção interna e encaminha os melhores alunos para um intercâmbio em Harvard. A estudante conseguiu uma vaga na área de microtecnologias aplicada à saúde. A universidade paga parte dos gastos. Para garantir o restante dos recursos, Natália colocou a mão na massa, literalmente. A primeira ideia que eu tive foi de vender pão de mel. Então eu pensei, poxa, eu posso fazer pão de mel, eu posso vender no bairro, eu posso vender na minha faculdade. Eu já comecei a calcular, falei assim, ela vou ter que vender pelo menos uns 10 mil pão de mel, né? Para poder mandar ela para lá e depois eu vou ter que fabricar pelo menos uns 1.500 por mês para manter ela lá. Foi então que um amigo de Natália deu a ideia de uma vaquinha virtual. Ela precisava de R$28 mil, mas já arrecadou mais de 58 mil. Em menos de 20 dias, embarca para os Estados Unidos. É muito além do que eu podia sonhar. Eu acho que vai ser muito enriquecedora, que eu vou voltar de uma maneira diferente, ainda mais disposta, ainda mais interessada em aprender. Depois de formada, Natália quer retribuir à sociedade brasileira as oportunidades que teve. Ela quer atender pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A população carece também de um atendimento digno, de pessoas dispostas a fazer o seu melhor. Eu acredito que com a formação que eu tenho aqui, eu vou conseguir dar o meu melhor. São muitas conquistas, né, dessa jovem, ela é realmente uma vitoriosa. Bom seria que muitos outros alunos e estudantes brasileiros pudessem ser bem formados nas nossas faculdades. Eu só digo sobre Natália, uma frase do T.S. Eliot,
é a seguinte: somente aqueles que conseguem ir longe sabem até onde podem chegar. Parabéns, Natália, pelo seu feito. Parabéns, Ana Carla. Profundamente inspirador, né? Porque a gente vê, esse é o verdadeiro espírito da pesquisa, né? Da pessoa dizer, mas por que não? Eu vou conseguir, eu vou inventar. Imagina essa menina médica, o que ela vai conseguir trazer para a humanidade, né? Para além de... Então, eu acho que é profundamente inspirador para a gente, para todo mundo, para mostrar que você vencer os limites. E isso quer dizer, o português impecável dela, né? A gente, enfim, o professor deu aula durante tanto tempo, dá aula, e a gente acompanha tantas pessoas que têm ali uma facilidade incrível de levar adiante o curso sem essa fome, essa voracidade de mudar o mundo. Eu acho absolutamente fascinante, né? Acho que é isso que faz a gente acordar cedo para dar aula, eventualmente, né? Inspirador. O governo de Jair Bolsonaro apenas começou, mas a nova gestão pode ser desenhada em histórias e pensamentos já publicados pela sua equipe. Uma guinada à direita, um governo conservador. Se o perfil da gestão de Jair Bolsonaro causar dúvidas, as livrarias são um bom caminho para encontrar respostas. Pelo menos 6 dos 22 novos ministros têm obras publicadas. Livros sobre corrupção fazem parte da trajetória do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nesta obra, de 2010, ele recorre à experiência na 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba para tratar de crimes ligados à lavagem de dinheiro. Moro também escreveu sobre a Operação Mãos Limpas, a maior ofensiva contra a corrupção na Itália, que serviu de inspiração para a Lava Jato. E agora, ele decidindo como a justiça será administrada, então gera muito maior curiosidade. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, publicou 3 obras. Uma sobre a CPI dos Correios, outra sobre o Mensalão e a última sobre a queda do PT, uma visão sobre o que ele chama de tragédia esquerdista. A história da pastora Damares Alves sobre a visão de Jesus num pé de goiaba virou livro. Lançada às vésperas da posse de Bolsonaro, a publicação da agora ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família, em parceria com um colega, estampa na capa bandeiras da nova gestão: Brasil sem aborto e sem drogas. Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, lembrou em É Possível sua atuação como primeiro astronauta brasileiro. Em 2006, o tenente-coronel aviador ficou 10 dias na Estação Espacial Internacional. Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, colocou seus poemas nas páginas de Ocidente. Ele escreveu ainda 3 livros de ficção e um ensaio sobre o Mercosul. Autor de 9 livros, Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, critica nesta obra a política latino-americana. Ele vê uma tendência de privatização do espaço público nos países latinos. A difusão de ideias comunistas nas escolas já passou da fase de simples doutrinação para a do direto e franco estupro das consciências. São palavras de Olavo de Carvalho e um de seus livros mais vendidos. Conhecer os autores que influenciam o presidente e membros da sua equipe também pode ajudar a entender o novo governo. A crítica ao que Bolsonaro chamou de submissão ideológica no discurso de posse é apenas uma das ideias que aparecem nos mais de 20 livros de um dos ícones do conservadorismo nacional. Olavo de Carvalho ataca a esquerda e diz que a massificação das universidades criou um imbecil coletivo, título da obra reeditada agora. Ele trouxe para mim motivação, o porquê eu devo crer que a política através do Bolsonaro, ela pode mudar minha vida e a vida da população. Bom, essa bibliografia dessa nova fase de condução do país apresenta quais sinais na visão de vocês? Olha aqui, primeiro é evidente, é lógico, que para conhecer o pensamento de um administrador na área pública, enfim, de uma figura pública, o caminho mais fácil será conhecer a sua obra, o que escreveu. Sem dúvida, esse é o caminho lógico. Evidentemente, não há como discordar disso aí. Porém, eu faço uma observação. As pessoas escreveram esses livros em determinada época, de acordo com determinadas circunstâncias. As coisas mudam. É possível que alguns desses autores, por exemplo, hoje, ao fazer uma revisão de suas obras, queiram, por exemplo, fazer acréscimos ou cortes, elipses, enfim, queiram acrescentar ou eliminar. De qualquer maneira, por exemplo, eu leria, no meu gosto, eu leria alguns, mas, sinceramente, eu não leria outros. Sem dúvida, o Sérgio Moro, conheço até o que o Sérgio Moro escreveu sobre Mãos Limpas, na Itália, um trabalho muito interessante que ele escreveu.
eu aconselho realmente que se conheça esse pensamento sobre como trabalhar como os italianos trabalharam com a Operação Mãos Limpas, e como é que ele vai enfrentar um problema no Brasil, sem dúvida ele já anuncia ali. Mas, sinceramente, eu gostaria de ficar embaixo da goiaba recebendo, mas sem ler o pé da goiaba, Pode comer a goiaba, o livro da ministra, com todo respeito, Damares. Damares. E você, Ana Carla? Eu me lembro quando o ex-presidente Fernando Henrique disse que ele refutava algumas das ideias de seus livros iniciais, né? E ele foi muito criticado por isso, lembram-se? Ele dizia, nossa, mas que absurdo, a pessoa escreve, agora nem ela mesma compra as ideias. Eu acho que qualquer um que escreveu um livro, né, a gente conhece isso muito bem, depois de 10, 15, 20 anos tem esse bom senso, ou deveria ter o bom senso de rever várias de suas ideias. Então, acho um gesto muito bem-vindo, inclusive, de rever várias das questões escritas anteriormente. Agora, o que me preocupa muito, a exemplo da questão da goiaba, do pé de goiaba, é o que é o valor da pessoa indivíduo e o que é a tônica que ela trará como técnica naquele determinado cargo que ocupa, né? Porque, enfim, eu acho que essa separação seria muito bem-vinda, aquilo em que eu acredito e aquilo que eu tecnicamente vejo que é o melhor para o país. Eu só uma observação sobre isso. Eu fiquei olhando muita expressão, observei muita expressão da ministra Damares. Eu sempre achei o adjetivo terrível, o advérbio terrivelmente, mais voltados para o demônio do que para os anjos. Aí ela disse, eu sou terrivelmente cristã. Me parece uma coisa que não combina. Terrivelmente cristã. Diabolicamente cristã. Quer dizer, há uma dissonância aí na expressão, que os linguistas, por favor, me corrijam, mas a ministra não me convenceu sobre esse negócio do terrivelmente cristã. É curioso, realmente, como formulação de frase, né? E o que mais me preocupa é o fundo disso, de falar, mas escuta, como assim, né? O Estado é laico, mas eu sou... mistura, você eu sou diz, tão dessa possível confusão. Aí é realmente complicado, porque uma coisa é o que você professa como pessoa e outra é o que você deveria trazer pensando em 210 milhões de pessoas, né? Tecnicamente preparados para isso, mas enfim, veremos. A gente continua falando sobre livros, porque hoje é sexta-feira e nós pedimos aos nossos comentaristas sugestões de boa leitura. É a Estante JC. Qual livro você nos trouxe, Ana Carla? Então, eu trouxe um livro do qual eu gosto muito, que é do Padura, enfim. E ele, como todos os livros dele, ele acaba trazendo um romance histórico, ele transita muito bem entre tempos, entre locais. E essa história se desenrola entre México, Cuba, União Soviética, fala do assassinato do Trotsky, enfim. E fora toda a própria desenvoltura dele na escrita, e a gente se transporta para essas histórias todas e passa a ser cúmplice, ele traz o título é O Homem que Amava Cachorros. Ele traz esse olhar sobre Cuba, sobre a sua Cuba natal, que é muito sem os prejuízos e os preconceitos que normalmente a gente traz, né? De amor e de receio com relação a uma Cuba que tem uma trajetória muito mais rica por quem a conhece tão bem como ele mesmo. Então... E a sua dica, Gaudêncio? A minha dica, eu até pensei, que vim aqui hoje, professora Ana Carla, que escolhi um livro na área da economia. Mas é uma coisa interessante, veja bem. É um livro da Silvia Casar, é um livro da imaginação econômica, os gênios, né, que criaram a nossa economia moderna, né? E esse livro é interessante porque ela traz à tona todo o pano de fundo, as histórias, por exemplo, que balizaram o pensamento de Engels, de Marx, de David Ricardo, Smith, do Thomas Malthus, do Thomas Carlyle, do Darwin, do John Keynes, do Bernard Shaw, do Chamberlain, do Churchill. Enfim, ela traz histórias deliciosíssimas sobre os pensadores dos últimos 150 anos. Então, você tem a oportunidade de conhecer como é que eles construíram os eixos da nossa economia moderna. Como é que eles produziram. Tudo isso com um texto apoiado em pano de fundo, em historinhas, em casos. Parece que ela viu aquela situação e transportou para nós. Ela reportou que ganhou uma professora alemã, né, nascida em 47, estuda e ensina hoje na Universidade de Colômbia, mas é um livro genial. Então, por favor, Imaginação Econômica. Duas dicas interessantíssimas. E veja a seguir o vazamento de dados de políticos da Alemanha.
E a exposição interativa em Londres, que explora a aldeia indígena brasileira. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes, não saia daí. Um museu de Londres convida os visitantes a conhecer uma aldeia indígena brasileira com a ajuda da realidade aumentada. Veja na reportagem da nossa correspondente, Juliana Ionezawa. Xingu, Mato Grosso. Terra de 16 tribos indígenas, bem longe da capital britânica. Mas, por 2 dias, um cantor da tribo Kuikuro convidou os visitantes do Museu Horniman, em Londres, para explorar uma aldeia. Muito impressionante, né? Outro mundo aqui. Então, muito importante para nós divulgar nossa cultura, a cultura dos povos indígenas do Brasil. Foi uma experiência imersiva. Os curiosos, estrangeiros e brasileiros, ouviam sons da floresta e assistiam a um vídeo que mostrava o dia a dia na aldeia. Todas as cenas foram captadas pelo cineasta Takuma Kuikuro. É com arte que ele pretende chamar a atenção para preservar a própria cultura. Não é mostrar só a cultura, a beleza do povo indígenas, uma luta que a gente está tendo e contra essas pessoas que estão ameaçando povos indígenas. Segundo a FUNAI, há mais de 800 mil indígenas de 305 etnias no Brasil. O vídeo sobre a aldeia do Xingu não tinha narração nem legenda. Está sendo muito legal, porque tem um envolvimento emocional muito grande que eu acho que é a comunicação principal do século XXI, é a emoção. O povo do Xingu escolheu 7 objetos que, de alguma forma, representam a cultura deles. Esses objetos estão expostos no museu, mas não tem nenhum texto, nenhuma informação. Para entender o que eles significam, os visitantes contaram com a ajuda de realidade aumentada. Bastava apontar o tablet para a camisa de futebol que aparecia o holograma de um jogador. No ralador surgia a imagem de uma mulher preparando mandioca. O colar vinha com a imagem de um homem explicando como a peça era feita. E no tronco enfeitado, uma animação indicava uma homenagem aos mortos. O museu ele deixa de ser só sobre o passado e ele passa agora a aproximar distâncias, a aproximar culturas através de uma mídia de tecnologia. O projeto foi uma parceria dos povos do Xingu com o Museu Horniman e a Universidade Queen's Mary. Nós vivemos numa época quando as culturas do mundo estão desaparecendo, junto com as florestas, os mares, os animais, são as culturas que têm que ficar vivas. Esse inglês diz que a exposição o deixou com vontade de saber ainda mais sobre os povos indígenas. E o estilo de vida dos Kuikuro também surpreendeu os brasileiros. Dá essa sensação de estar um pouco mais perto deles. Eu achei maravilhoso, incrível a ideia. As novas tecnologias nos trazem essa possibilidade de vivenciar a história, né? Que é viva, se transforma a todo momento. Eu queria só fazer uma observação. É extremamente oportuna essa apresentação em Londres, em função do momento que estamos vivendo no Brasil, por exemplo. Eu, particularmente, temo um pouco uma restrição que se possa fazer hoje ao território indígena e, evidentemente, com certo prejuízo à cultura indígena, de modo geral. Eu tenho muito temor a respeito disso. No momento em que o Brasil assume uma posição, por exemplo, de entregar, por exemplo, de fundir essa área de demarcação de terras, de preservação de florestas ao Ministério da Agricultura, entendeu? Portanto, tirando funções de outros órgãos. E eu temo que realmente existam alguns interesses fortes nessa política de demarcação de terras e com prejuízo para a população indígena. É meu temor. Por isso que eu considero uma apresentação como essa da mais alta importância. Que essa apresentação se espalhe por outros lugares do mundo. Porque preservar essa cultura é prioridade em nosso país, na área cultural. Ana Clara. Com relação ao objeto, eu, enfim, partilho de sua visão, professor, e eu acho que nós, sociedade brasileira não indígena, nós temos um distanciamento com relação aos índios que é alucinante, né?
Nós parecemos não nos importar, parecemos não estar próximos ao que seria de fato a realidade deles. E vivemos em maniqueísmos, né? Ao índio indolente, ao índio que fica numa 4x4 arrendando sua terra. Então, são tantos estereótipos que permeiam o nosso imaginário e o recurso às tecnologias para que nos sintamos parte dessa realidade, certamente muito bem-vindo. Existem alguns museus que vêm lidando com as tecnologias digitais, até o da Nova Zelândia, que trabalha muito com os seus próprios aborígenes, tem até uma incubadora de startups que possam trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada, georreferenciamento, para tentar gerar essa aproximação, né? Mas com os povos próprios, não com os estrangeiros. Eu gostaria realmente muito que essa exposição circulasse também pelo Brasil, para ver se a gente consegue gerar esse engajamento, né? E ainda sobre as questões indígenas, madeireiros invadiram uma reserva indígena no sudoeste do Pará. E a Polícia Federal tenta evitar um conflito armado. A invasão aconteceu no dia 30 de dezembro, na terra indígena do Arará, a 800 quilômetros de Belém. Os madeireiros atuam ilegalmente no corte de árvores. Equipes da Polícia Federal e da FUNAI foram para a região na esperança de evitar um confronto entre os invasores e o grupo da etnia Paracanã. A reserva foi demarcada em 1991. O empresário Fábio Felipe, filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Jorge Felipe, do MDB, se entregou hoje à polícia. Ele é acusado de agredir a socos a mulher, Thaís Cristine, de 25 anos. Thaís teve fraturas nos ossos da face e vai passar por cirurgia. A prisão de Fábio Felipe foi decretada ontem, depois que ele teria ameaçado de morte parentes da mulher. Fábio Felipe vai ficar preso temporariamente por 30 dias e, se for condenado, pode pegar pena de até 3 anos. Ele nega a agressão. Bom, nós adiantamos, né, anteriormente um pouco mais da problemática indígena no Brasil e vimos mais um exemplo de conflitos que estão acontecendo no Pará. A redação foi muito feliz nessa montagem de pauta, inclusive. Eu acho apavorante esse conjunto de invasões, né? Nós já vimos aí, em tempos recentes algumas ocorrendo, agora certamente outras começam a despontar por um conjunto de questões, e não só a questão dos direitos dos indígenas e também, obviamente, a questão de preservação ambiental, mas porque a gente supostamente vive no Estado de Direito. Então, como não tomar para si o fato de que uma área demarcada simplesmente foi invadida, como se fosse um problema lá deles, né? E a gente não se envolve com isso. Acho que a sociedade brasileira como um todo deveria se opor a isso, independentemente da sua posição ideológica com relação aos direitos dos indígenas. Deixo o meu alerta aqui. O momento é muito tenso, há muita interrogação no ar. Essas coisas estão ocorrendo no instante que se fala também de armamento da população rural. O presidente já tem dito, já tem se declarado favorável ao armamento da população rural, proprietário de terra. Imagine com um armamento maior, a lógica que eu vejo é maior conflito e não menos conflito. Então, é preciso ter muito consenso. A palavra é bom senso. Ter bom senso nessa política do armamento, bom senso na política de demarcação de terras, na área dos indígenas, na área dos quilombolas, enfim. É preciso agir com muita cautela. Nós não podemos tomar decisões precipitadas que podem, inclusive, sujar a imagem do Brasil no cenário das nações. Agora, notícias internacionais. Nos Estados Unidos, líderes do Congresso se encontraram hoje com o presidente Donald Trump para discutir a paralisação parcial do governo federal. Donald Trump disse que a reunião foi produtiva. Ele exige a liberação de 5 bilhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México para acabar com a paralisação que começou no dia 22 de dezembro e que atinge cerca de 800 mil servidores federais, cerca de 1/4 da administração. O presidente ameaçou declarar emergência nacional para construir o muro rapidamente. We can call a national emergency and build it very quickly.
Berkeley. Depois do encontro, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse que, para os democratas, a situação não pode ser resolvida enquanto a paralisação não terminar. Ontem, a Câmara aprovou 2 leis para desbloquear o orçamento federal sem a verba para a construção do muro. Mas os projetos não devem passar no Senado, que tem maioria republicana. Na Alemanha, o governo anunciou hoje que dados pessoais de centenas de políticos, incluindo os da chanceler Angela Merkel, foram publicados na internet. A suspeita é de que hackers tenham roubado e publicado as informações no Twitter durante o Natal. O vazamento inclui detalhes sobre cartões de crédito, números de celulares e e-mail. Segundo o governo, nenhuma informação sensível de Merkel foi publicada. Auch nicht im Hinblick auf die Bundeskanzlerin. Todos os grandes partidos do país foram afetados, com exceção do AfD, de extrema-direita. O Gabinete de Segurança investiga o incidente. A identidade dos hackers ainda é desconhecida. Sobre os assuntos internacionais, Torquato. Eu quero fazer um rápido comentário sobre o nosso Donald Trump. Com seu voluntarismo de querer construir esse muro na fronteira com o México, ele praticamente inviabiliza o governo dele. O governo está paralisado, né? Um prejuízo dos serviços sociais em algumas áreas, e evidentemente eu vejo essa situação se agravando, porque agora se elege uma democrata, a Nancy Pelosi, como presidente da Câmara dos Representantes, e eu já começo a ler notícias dando conta de uma possível ação no sentido do impeachment do presidente. Olha, nós estamos vendo aí que alguns dos seus assessores se demitiram, saíram de livre e espontânea vontade, não concordando com a política do seu presidente, Trump. Então, se houver realmente a confirmação por parte do promotor-geral aí, de que houve realmente um conluio entre o Trump e os russos, na minha visão, se estabelece o processo de impeachment. Eu não acho difícil disso ocorrer. Por conta de um voluntarismo, por conta de uma visão muito pessoal sobre a administração pública. Esse é o Trump. Eu pego apenas uma questão que nos sirva de lição, né, dada a admiração que muitos dos nossos compatriotas têm pelo Donald Trump e pela sua forma de governo, de a que ponto justamente essas obsessões que são tão alardeadas durante as campanhas presidenciais podem jogar contra, uma vez mantidas durante o período de governo, porque efetivamente acabam jogando muito em contra do Donald Trump. Espero que o mesmo não se repita aqui no nosso país. E veja em instantes, o maior festival de gelo e neve do mundo. E navio com mais de 3.000 carros fica à deriva no Oceano Pacífico. Aguarde que nós voltamos já já. Vamos direto para o telão ver algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o Ramon Ferreira e ele diz: esperamos que o novo governo seja capaz de valorizar e respeitar os povos indígenas que já sofreram tanto historicamente pela negligência, pela ganância e pela irresponsabilidade do homem branco civilizado. O Felipe Almeida diz: essa integração só não anda por inércia dos governantes e, pasmem, por vaidade dos comandos das polícias que estão preocupados com seus benefícios. E o Antônio Batista Filho diz: vejo que nesses poucos dias a equipe de ministros do governo Bolsonaro anda batendo cabeça. Será falta de propostas mais eficientes ou falta de um plano específico para melhor governabilidade? Ana Carla. Pois é, a questão dos povos indígenas eu fico sempre muito estupefata, porque parece que nós desconsideramos todo o manancial de conhecimento que esses povos têm, né? Nós nos pomos na posição de alguém que poderia tutelá-los, vamos preservá-los, e não como a gente poderia aprender com tudo o que eles sabem, quer dizer, todas as etnias, povos que aqui estavam tão antes da chegada de qualquer um que se diga hoje dono dessas terras. Então, acho que uma miopia tão extrema, né, que nós temos para com os indígenas, né? Completamente. Enfim. Eu observo rapidamente sobre os três. Primeiro, Ramon,
Concordo em gênero e grau. É preciso que o governo se preocupe realmente com os indígenas e a população acompanhe atentamente essa política governamental para a área. Se a população não acompanhar, evidentemente, o governo fará de maneira unilateral. Então, realmente é preciso que o povo, a sociedade acompanhe políticas governamentais na área. Segundo, integração das polícias. Realmente eu acho que há um corporativismo muito grande. As polícias precisam, primeiro, se integrar entre elas, Polícia Civil e Militar. Que haja um serviço, uma ação, no sentido de integrar as polícias, depois de integrar as polícias de cada estado com outros estados. Então, esse trabalho se faz urgente. Isso não acontece realmente pela individualidade, pelo corporativismo, enfim, pelo isolamento que elas mesmas se fazem, elas mesmas se dão. Em terceiro lugar, esse bate-cabeça do ministro. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o governo precisa, nesse momento, ajustar a linguagem. Ajustar a linguagem. Eu acredito que é preciso se ter um plano comum de prioridades. Quais são as prioridades do governo nos próximos 100 dias, por exemplo? Ou 50 dias, enfim, 100 dias, por exemplo, que é o que se dá normalmente. Então, se estabeleça a prioridade e se estabeleça o seguinte: quem vai falar sobre o quê? Quem vai falar sobre o quê? Definindo porta-voz. Economia, Paulo Guedes. Na área social, fulano de tal, e assim por diante. Agora, fala um, fala outro, então um bate cabeça com o outro. É preciso estabelecer, portanto, competências no capítulo da comunicação. No Oceano Pacífico, um cargueiro com 3.500 carros ficou à deriva e tombou perto da costa do Havaí. A Guarda Costeira norte-americana chegou ao local para ajudar nas buscas de 2 tripulantes desaparecidos. Outros 16 foram resgatados. Eles pediram socorro após um incêndio a bordo. O cargueiro com veículos da montadora Nissan saiu do Japão em direção aos Estados Unidos. No Mar do Norte, cerca de 300 contêineres caíram de um navio após uma tempestade. A maré estava tão forte que brinquedos, roupas, televisões e até peças de carros foram parar em praias holandesas. Alguns moradores aproveitaram para saquear os produtos. Autoridades montaram uma força-tarefa para limpar as praias. Na Ásia, a tempestade tropical Pabuki chegou à costa da Tailândia. O vento de mais de 70 km por hora destelhou casas, derrubou postes de energia e árvores. Cerca de 7.000 pessoas foram retiradas de casa e levadas para abrigos no sul do país. Muito boa noite, Ana Carla Fonseca. Obrigada pela presença. Gaudêncio Torquato, também muito obrigada. Até a próxima, esperamos vocês. E a gente se despede com as belas imagens do Festival Internacional de Gelo e de Neve da China, que é o maior do mundo. O festival tem mais de 2.000 esculturas feitas com 180.000 metros cúbicos de gelo. À noite, as peças esculpidas são iluminadas com luzes coloridas. E é preciso ter coragem para enfrentar os termômetros no local, que ficam em torno de 18 graus negativos. Você inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Até segunda.